E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer o vídeo de número 6 sobre este livro que a gente está vendo, analisando e estudando. Como evitar preocupações e começar a viver, de Dale Carnegie. Pois bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática do capítulo 6, que tem por título Como expulsar as preocupações de sua mente, ou como expulsar da sua mente as preocupações. Pois bem, vou começar com uma história que foi contada por um dos alunos de Dale Carnegie de seus treinamentos, né? Esse aluno ele procurou não dizer qual é o nome por uma questão de sigilo pessoal, mas o fato é que a história desse aluno do treinamento de Dale Carnegie é que ele era casado com sua esposa e ele perdeu a sua filhinha de 5 anos de idade. Após 10 meses, ele ganhou mais uma filhinha, né? E após 5 dias, essa criança também veio a óbito, faleceu. Ele e sua esposa estavam numa condição e num estado lastimável, que eles não estavam conseguindo superar uma perda tão grande, né? Esse camarada, ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer, ele não conseguia descansar, ele não conseguia se tranquilizar diante de tanta dor que ele estava passando por causa dessa perda repentina de sua filha de 5 anos e dessa criança recém-nascida. Ele procurou médicos, alguns médicos prescreveram para ele pílulas para dormir, né, já que ele estava tendo insônia, prescreveram inclusive faça uma viagem, meu amigo, mas nada disso funcionou para ele. E foi num momento em que o seu filho de 4 anos, ele ainda tinha uma criança, e o seu filho de 4 anos, numa tarde que ele estava sentado ali, desgostoso da vida, o filho foi insistindo para ele para que o pai pudesse construir um bote para ele, um pequeno barquinho. E de tanto o filho insistir, este pai, ele construiu esse bote. E daí ele passou por 3 horas, ele não sabia fazer direito isso, mas ele se esforçou e ele ficou ali por 3 horas construindo esse pequeno barco para o seu filho. E após muito tempo, meses, após muito tempo mesmo, ele passou a ter um momento de repouso mental, de descanso mental, em que ele estava concentrado ali, construindo aquele bote. E depois que ele percebeu que essa ocupação lhe deu um certo descanso mental, ele no dia seguinte ele elaborou uma lista das coisas que precisavam ser feitas em sua casa e dos trabalhos e reparos que poderiam ser feitos. Ao final de 2 semanas, essa lista continha mais de 242 itens para serem feitos na casa. Ao fim de 2 anos, ele fez a maioria de todos os reparos e ele soube lidar desta maneira com a dor, com a preocupação, com a ansiedade diante da luta, diante desse desespero, diante dessa dor. E aqui entra a questão de que estar ocupado em alguma coisa é um recurso e um método para se dissipar as preocupações. O trabalho em si, uma ocupação que venha a ser estimulante, é um recurso para dissipar as preocupações. E por que estar empenhado numa ocupação ajuda então a dissipar o trabalho? E o livro vem dizer que qualquer cérebro humano, por mais sensacional que seja, é incapaz de pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí ele vem trazer exemplo. Imagine se você consegue, ao mesmo tempo, pensar na Estátua da Liberdade e pensar no que você vai fazer no dia de amanhã. E aí o livro propõe que você faça esse teste. Eu tentei fazer isso e não consegui pensar na Estátua da Liberdade e ao mesmo tempo pensar o que eu vou fazer amanhã. E o livro ele vem dizer
Ele vem trazer esse conceito do trabalho como uma terapia ocupacional, termo inclusive designado e usado pelos psiquiatras quando eles prescrevem um trabalho para seus pacientes como remédio. E o livro vem dizer: na maior parte do tempo nós não temos preocupações enquanto estamos ocupados, mas o problema é quando vem aquele período após o trabalho. E ele vem dizer, e aí o livro vem dizer que esse período é um dos períodos mais perigosos para nos abater com preocupações. O livro vem também trazer, e eu vou trazer mais um exemplo deste capítulo, de uma mulher em que seu filho se alistou para as Forças Armadas, ali naquele período que houve aquele ataque em Pearl Harbor. Assim que seu filho foi para as Forças Armadas, essa mulher ficou desesperada. Será que meu filho vai ser ferido na guerra? Será que ele vai ser morto? O que vai acontecer com meu filho? E aí essa mulher, diante de toda essa situação, ela despediu a sua empregada e passou a fazer os afazeres domésticos em sua casa por conta própria. Mas ela descobriu que ela fazia tudo isso de uma maneira muito mecânica e automática. Então ela conseguia ficar pensando no seu filho enquanto fazia o serviço. E isso trouxe a ela, isso não ajudou em nada a ela. Então é bom que o trabalho venha a ser uma tarefa estimulante e venha despender um certo raciocínio de seu cérebro, como um trabalho manual, como algum tipo de arte, algum tipo de ofício ou alguma leitura, algo que venha te trazer total concentração para aquilo que você está fazendo, de modo que sem a condição de que você esteja concentrado, você não consegue realizar aquele trabalho. E aí, percebendo isso, aquela mulher ela se arranjou um emprego numa grande loja, de vendedora de uma grande loja. Então ela se viu envolvida em muitas atividades, as pessoas perguntavam para ela o preço das coisas, a cor, o produto e tudo mais. E daí ela trabalhava tanto que ela só tinha tempo de chegar em casa, deitar e dormir de tão cansada que ela estava. E daí as suas preocupações com o seu filho foram dissipadas. O livro vem dizer também sobre essa temática de você não ter tempo para estar preocupado. Por isso, o tempo que você está preocupado, que você ocupe com alguma coisa que venha a ser estimulante. O tempo que você poderia estar preocupado, que você ocupe com alguma coisa que venha a ser estimulante. E, por fim, eu quero terminar com um exemplo do almirante Byrd, que ele viveu por volta de 5 meses sozinho numa cabana enterrada no Polo Sul. Ali ele viveu sozinho, não somente sem a presença de outros seres humanos, mas sem a presença de outras criaturas vivas. Ele passou realmente dias sozinho. E ele vinha dizer que aqueles dias eram extremamente escuros. E como um recurso para ele manter a sua sanidade mental, ele precisava se manter ocupado a todo momento. Inclusive, ele vem escrever um livro que se chama Alone, que em inglês significa sozinho, onde ele conta a sua experiência em que ele ficou nesses 5 meses sozinho nessa região gélida e fria. Ele vem dizer sucintamente sobre sua experiência em que antes de cada dia, antes dele dormir, né, ao final de cada noite, antes de desligar a lanterna, ele pegava seu bloquinho e ele anotava todos os afazeres e todos os trabalhos e tarefas que ele deveria fazer no dia seguinte. E eu vou ler uma passagem sobre esses afazeres aqui para vocês. À noite, diz ele, antes de apagar a lanterna, habituei-me a anotar num bloco de papel o trabalho que deveria realizar no dia seguinte. Devia designar a mim mesmo 1 hora, digamos, de trabalho do túnel de saída, meia hora para remover a neve amontoada pelo vento, 1 hora para endireitar as caixas de combustível, 1 hora para escavar uma prateleira nas paredes do túnel onde guardava os alimentos e 2 horas para substituir a plataforma em que pisava no meu trenó de tração humana. E ele vem dizer assim: sem objetivo, meus dias terminariam como tais dias sempre terminam, em desintegração.
a lição áurea deste capítulo é: mantenha-se sempre ocupado. A pessoa preocupada deve entregar-se à ação. Do contrário, mergulhará no desespero. Tá certo, minha galera aí do YouTube, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, se inscreva nesse canal gigantesco e curta aí e toque aí o sininho para receber as notificações. A gente vai continuar essa playlist e também a gente vai trazer temas relacionados à reflexão, alguns temas de uma abordagem mais filosófica e qualquer outro assunto que seja do meu interesse. Afinal de contas, esse canal é meu, tá bom? Então, um abraço, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.